Hino 175.
Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, página 1076. Meu aqui está 1032. Foi Marcos, desculpa. 1032, perdão. Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Eu ia pregar Salmo 32, estudando lá na casa do José. Um dia desse, começo da semana, fala da bem-aventurança, e aqui estou eu estudando hoje aqui por estudar. E também interessei, faz bem-aventurança também, eu ia estudar 2 versículos lá, foi minha aqui, então vai só aqui. Todos acharam, né? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então aqui, nós prestando atenção no versículo 1, Jesus vendo a multidão. Quando Jesus olhou para a multidão, o que ele viu na multidão? Ele viu a multidão necessitada da palavra, do Evangelho, de salvação. Ele viu que a multidão estava junto com ele atrás dele, e atrás de outro interesse em milagres, em curas, assim, e muitos hoje também andam nas igrejas atrás de cura, atrás de algo melhor para a vida material, a vida financeira, família, mas poucos que vão interessados na palavra de Deus, no alimento espiritual, poucos. Então Jesus, ele olhou, aí ele subiu no monte. Então, um lugar mais alto para poder falar para a multidão. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, quer dizer, ele ficar sentado olhando. Aí ele começou a abrir a boca, e abrindo a sua boca, o ensinava dizendo. Então, ele abrindo a sua boca, tem que abrir a boca para falar mesmo, falar com vontade mesmo, seja o que for. Então aqui significa uma mensagem bem pensada. Jesus Cristo não tinha preocupação com isso. O problema nós temos. Jesus, ele é o dono, da palavra, ele não precisava ler. Uma mensagem bem pensada, bem planejada, mas todo porque ele era perfeito. Imagina a mensagem de Jesus pregando isso aí, ele falando para o povo, com cuidado, resoluto, firme e com determinação. Então, os pregadores, ou qualquer irmão, deve ter cuidado de ser um cristão firme na palavra de Deus, firme na fé, no ânimo, uma pessoa determinada e com propósito e vontade, ele ensinava. Então nós também devemos ter um propósito, porque nós vemos na igreja, nos cultos, o propósito é de pregar, o propósito é de ouvir, e a instrução espiritual que Jesus dava para eles, e que jamais foi dada na história da humanidade. Igual Jesus, o Messias, o Filho de Deus, jamais.
E nunca vai existir uma perfeição tal, porque ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado e era humilde, e era manso. E no versículo 13 ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer felizes. Felizes os pobres de espírito, que é consciente de pobreza moral, humilde. Não está falando de pobre financeiramente, pobre sem dinheiro, pobre que não tem nada que comer. Não é essa situação. A pessoa pode ser rica, pode ser remediado, ter uma vida boa, mas ele deve ser pobre de espírito. Então, quer dizer, ser humilde, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Você lembra bem que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 14, 20, ele lá falou assim: irmãos, não sejas meninos no entendimento, o apóstolo Paulo disse. Não sejam como meninos no entendimento, mas seja menino na malícia e adulto no entendimento. Então, a característica morais do cidadão do reino dos céus, sim, é ser pobre de espírito, como meninos, sem orgulho. É o testemunho de quando um cristão, uma pessoa aceita Cristo. Não está dizendo que o menino aqui, por ele ser simples, quando ele fala, seja como um menino na malícia. Um menino, uma criança, um menino não tem a malícia que um adulto tem. Ele não tem malícia, ele não vê mais que o outro, de ser rico, de ser arrogante. O menino não. Mas não por causa disso, que eu estou fazendo essa comparação, porque ele vai para o céu por causa daquilo. Porque por ser humildes, por não ter malícia, não vai levar ninguém para os céus. Mas ele está dizendo aqui, para a pessoa adulta, o adulto, para ele receber a Cristo, ele precisa quebrar o orgulho dele, do eu. Porque às vezes ele não é, ele é pobre financeiramente falando, mas o espírito é orgulhoso, não é um espírito humilde, um espírito que não abre o coração, não deixa Jesus trabalhar, não deixa Jesus entrar, não deixa o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que por ela ter uma religião, basta, é difícil a gente conversar com pessoa que já é religiosa, porque ela tem as portas fechadas, ela ouve tudo, ela te dá atenção com a educação, mas naquilo que ela crê, ela está fechada aquela parte lá, ela não abre para entrar no Evangelho, no verdadeiro novo nascimento, mas só que talvez ela aprende. Ela ouve coisas, algo diferente. Quem sabe pode um dia botar uma semente no coração. Então, é um requisito absoluto para entrar nesse reino. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3:3. Este reino está presente agora, espiritualmente, mas não fisicamente. Então, por isso que ele disse, aqui agora, no versículo 4, no versículo 4, diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Mansos são as ovelhas. O cristão ele é manso, ele é humilde. Eles herdarão a terra. Não vai herdar a terra porque é manso, porque é uma ovelha de Cristo. Ele tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz ele ficar manso. Manso, não é quer dizer que ele é manso, ele abaixa a cabeça, que é tudo. Não é uma pessoa que ele fala alto, não quer dizer. Manso, uma pessoa que não odeia, uma pessoa que não tem inimigo. Ele pode não ter amigos, muitos amigos, mas não tem inimigos. Não é toda pessoa que é amigo. Você pode confiar, você pode se abrir, você pode andar junto, pode trabalhar junto, tudo, mas como diz lá, acho que é Amós, pode ser, eu já estudei essa parte bem, acho que uma pode também mencionou um dia dele.
Como é que pode dois andar juntos se não estiver de acordo? Né? É a moça que diz. Como é que pode? E deve ter mais um lugar falar também isso, mais ou menos. Como que pode se andar de acordo em tudo? Você pode concordar em partes. Por um casal ir bem, não ter problema, eles têm que deve estar de acordo tudo. Não em partes. Agora, tem vezes que não é, se dependendo da parte espiritual da religião, não vai ter acordo, mas para viver junto é que está em comunhão. Então quer dizer que mansos são aqueles que confiam em Jesus Cristo. Ele confia em Jesus Cristo e Jesus Cristo faz ele. Ele, às vezes, ele pega a paciência, ele sobe um pouco um degrau mais alto, mas depois ele volta. Ele não vai ficar a vida toda lá. A pessoa que não tem Jesus, depois que ele pega a paciência, ele pega a raiva de alguém, odeia um inimigo, morre nessa situação. Eu conheci pessoas assim, vejo. Então, agora que eles confiam em Cristo e não confiam em si mesmos, em suas próprias justiças. Não confiam. Confiam na justiça de Cristo. As duas primeiras bem-aventuranças garantem a mansidão quando o reino dos céus chegará à terra. Um dia vai chegar. Quando os santos governarão com Cristo, com o seu Senhor Supremo no reino milenar. Sabe que os cristãos, nós quando estivermos lá com o corpo glorificado, com Jesus, vamos governar o mundo vindouro. E o mundo vindouro vai ser um mundo de paz. Não vai ser que nem hoje, não vai ter roubalheira. Não vai ter o presidente da nação. Não vai ter governador. O governador é Jesus Cristo. Então tem um grupo glorificado que vai ajudar a governar. E tem outro grupo que não entrou com o corpo glorificado, mas decorrer dos anos vai procriar muito, vai nascer muitos, e os que vai nascer não nascem crentes, nascem ímpios, às vezes converte, às vezes não, mas só que vai ser governado com um governo perfeito. Eles vão trabalhar, não vai ter quem rouba. O Satanás vai estar preso. A pessoa hoje você trabalha e às vezes você não consegue usufruir. Você perde, porque lá não. Então é isso. Então aqui nós vemos aqui, agora o versículo 5. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. O 6 também agora. Bem-aventurados os que têm, olha o segredo aqui, ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um desejo, sabe bem, os que têm fome e sede de justiça? Um desejo intenso de justiça. Tem que ter aquele desejo. Se a pessoa não tiver desejo de justiça, ele não vai fazer. Aí ele vai fazer tudo que é errado. Tudo que é errado. Ele pode fazer uma coisa certa, mas como prejudica ele algo para ele ganhar vantagem, ele faz injustiça. Mas a justiça é de Deus, não é a justiça do homem. Nós não vamos fazer a nossa justiça é mal feita. Quando nós fazemos justiça, é com pecado, não é tomada a fraqueza. Mas nós fazemos a justiça, que tem o Espírito Santo habitando nós, e Deus aceita a justiça, porque nós estamos fazendo um propósito de servir a Deus. E a justiça de Cristo, que Deus imputou em nós, e os nossos pecados foram imputados a Cristo. A nossa justiça falhada, a nossa mal justiça, Cristo pagou tudo na cruz. Então, a nossa fé está apoiada na obra terminada de Cristo, não na obra nossa. Ele fala aqui, porque eles serão saciados. Saciados que serão satisfeitos. Né? Em primeiro lugar, devem ser realmente vazios. Nós devemos esvaziar de toda a autojustiça humana para entrar na justiça divina. Esvaziar o eu. Então, quando a pessoa não tem Jesus,
Ele está cheio de autojustiça, autojustiça de justiça própria dele, que ele confia na justiça dele e não confia na justiça de Cristo, e muito menos de outros. Não confia nos cristãos. Agora, a pessoa que tem Cristo, ele está saciado, está satisfeito com a justiça de Cristo. Então, os irmãos, aqui, ó, no 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Note bem, bem-aventurado, felizes, felizardos, uma pessoa cheia de alegria. Então, ele sendo assim, ele vai alcançar misericórdia de Deus. Então, Deus, ele usa aqui nesta vida um bênção para nós aqui que nós necessitamos, por causa de nós sermos bem-aventurados. Então, demonstram-se que na ação que vai mais à frente do pensamento. Para obter a misericórdia de Deus, tem que ir além dos nossos pensamentos. A vez nós pensando, vamos procurar fazer mais do que nós pensamos, vamos pensar mais alto. Então devemos ser misericordiosos para com os outros. Ser misericordioso, não ser vingativo. Por isso, então ele disse aqui, ó, no versículo 8, aqui, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração. E é poucos. Em relação ao mundo todo, não. Quantos é que tem limpo de coração? Coração purificado. Aqueles que receberam uma nova natureza. Então tem duas naturezas. A natureza velha e a natureza nova. Uma natureza moral, uma regeneração. Esses verão a Deus. E o manifestar-se na vida dele mesmo, pelo Espírito Santo. Então, cada um de nós vemos o Espírito Santo manifestar na nossa vida, na nossa consciência, né? O nosso testemunho manifesta. Nós não temos como nós testemunhar a nossa vida por nós mesmos. Testemunho de Cristo. Então, aqueles que recebem o Espírito Santo. Então, o versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, que quer dizer? Que leva a paz, que pacifica, que procura levar a paz onde não tem paz. Então, tem que vir com a paz com Deus. Não adianta você chegar a sair falando assim, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. A pessoa contra, eu tenho um que eu encontro com a piada todos os dias. Ele é evangélico, ele fala, nem fala paz do Senhor, ele fala mais de outra maneira, né? Então, eu falo amém, amém. Se ele tem paz, se ele tiver Cristo, ele é meu irmão. Não importa que ele está em outra igreja. Se ele tem Cristo, tudo bem. Ele é um simples. Ele vai de bicicleta, de moto. Então, paz do Senhor, a gente vai fazer tua paz. Amém. Então, quer dizer, os pacificadores, mas não é o falar. Você ser pacificador, você tem que falar da paz de Cristo. Você tem que explicar. Vai falar da salvação. Para ter paz na alma. Então, e porque eles serão chamados filhos de Deus. Tem que ver com a paz com Deus, da qual resulta da salvação, é resultado da salvação. E a todos os que proclamam tal paz, são chamados filhos de Deus, são chamados pacificadores, expressa o pacificador o qual recebeu a paz de Cristo. Se não recebeu a paz de Cristo, não tem como que ele vai falar da paz para o outro. Como que a gente vai, não vive em paz? Então, no 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você quer ver sofrer perseguição? Quer ver? É ver você querer fazer justiça no lugar que não tem justiça. Se você trabalha com uma pessoa, convive com uma pessoa que ela quer fazer tudo errado,
e você quer fazer sério, se ela depende de você agir, de você falar, depende de você para fazer, você quer fazer justiça, o outro lado não quer fazer, aí vai sofrer perseguição. Ele fala, porque deles é o reino dos céus. Se fosse viver bem, não faz problema do trabalho, não aconteceu nada comigo, eu não passo nervoso, tudo bem, me quer bem e tal, vai tudo certinho, tudo, eu concordo com tudo, não falo nada. E não, a gente não fala nada, não precisa falar. A gente só tem que agir no cristão quando depende de querer participar, ou assinar, ou tomar parte. Aí é não. Não e bem não. Mas do contrário, pode fazer errado, pode. Eu vivi bastante trabalhando assim, eu vivia bem por causa disso. Mas quando eu precisava de eu participar, falar, não, de forma nenhuma. É mentira, é pecado. Então aqueles que vivem no reino da justiça sofrerão perseguição, porque nós vivemos no reino da justiça. Não adianta nós vir aqui nos cultos, nós estudar a Bíblia, nós aprendermos, nós pregarmos, e quando nós sair para fora de tudo, vamos fazer injustiça. Esquece. Crente é lá. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então por isso aí que aí o testemunho do Cristo vai abaixo. Então aqueles que confiam na justiça de Deus, que possuem a justiça, a retidão de Deus, que está somente em Cristo, não está em homem nenhum, não está na igreja. Tais são os possuidores do reino do céu, porque por meio de Jesus. Então, por meio de Jesus. 11. Bem-aventurados sois vós. Está falando isso para nós. E Jesus pregando lá no Sermão da Montanha, pregando aquele tempo. Isso está fazendo já. Quando Jesus pregou isso aí, está fazendo quase 2023 anos. Ainda não faz isso ainda, né? E Jesus pregou. Olha bem, nós temos hoje, está fresquinho. Quando a gente lê bastante assim, eu falei tempo que não lia, comecei a estudar isso hoje, né? Então, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Outra coisa difícil. Ninguém quer ser injuriado. Ninguém quer sofrer. Quando alguém assim vai, bem-aventurados sois vós, quando vos serem injuriarem. Você sofre porque você está me insultando, injuriando, me caluniando, falando coisa que eu não devo. E aguentar e ficar quieto. Aí você vai, sofre. Perseguirem, mentindo. As pessoas vão mentir, dizendo, olha, todo mal contra vós por minha causa, por causa de Cristo. A pessoa pode falar mal da pessoa, pode chamar de fanático. Por causa de Cristo, a pessoa pode mentir algo de nós, por causa de sermos cristãos, por causa da justiça de Cristo. Olha, ele fala que todo mal contra vós por minha causa. Se passar nesse teste, é bem-aventurado. Você vai ser feliz. Quer dizer que se você não conseguir, não é que você vai perder a salvação, ele não vai morar no céu. É um bem-aventurado. Só que você vai sofrer as consequências. Depois sofre a consequência gostosa. Quando a gente chega em casa, você tem vitória. Se você nem contar, você vê, eu passei hoje umas boas, mas não reagi. Se reagir, pede perdão. Você fez alguma coisa que ofendeu alguém, pede perdão, e assim por diante. Só Cristo poderia dizer isso. Só Cristo poderia dizer por minha causa. Não é por causa dos apóstolos, não é por causa, por minha causa. Então, nem por causa da igreja. A gente não deve dizer isso. Eu vou sofrer por amor da minha igreja. Não é assim. Por amor da igreja. A igreja não está vendo. A igreja não está junto. É aquele. Ele está junto de nós. Onde nós estivermos, Jesus está junto. Já que ele é Deus e não uma criatura. Isso. Então, no versículo 12 fala, exultai. Aí vem, pronto. Exultai e alegrai-vos. Porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram
note bem. Ele já disse, Jesus falando para aquele discípulo, falando para vocês, vocês exultam, alegre, fiquem contentes, cantem, exaltam o nome de Deus, fiquem alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aí é galardão, não é a salvação que está em jogo, é galardão, é recompensa, galardão nos céus, não aqui na terra. Aqui na terra ainda não temos galardão, aqui não temos tanta recompensa. Nós não devemos esperar a recompensa de homens, vamos esperar a recompensa de Deus. Então ele falou, assim perseguiram os profetas, olhar para eles, que foram antes de vós. Vocês estão sofrendo e reclamando? Não. Então, ele fala resultado. O resultado interior de quem é bendito, é lá dentro. E se você faz para fora. E alegrai-vos com ele sempre. Em 1 Tessalonicenses 5,16 fala assim, regozijai-vos sempre. Não é regozijai para um dia, sempre. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Então ele diz, ou seja, é um motivo para uma alegria muito grande. Nós não podemos esquecer. Na hora que aparecem os problemas, você pensa hoje, passei um problema em casa, mas aquilo vinha na consciência, irmãos. Eu não falei nada para minha mulher. Na hora de matar aquele rato, eu pensei, Deus criou esse rato aqui, mas ele está acomodando aqui. Quando eu dei a vassourada dele de um, eu chego da baldinha, o outro já matou o sangue aí. Eu não fiquei, eu falei, puxa vida, mas. E é duro isso aí. A gente que não. Uma cara animalzinho que eles lá, mas está dando trabalho lá e tudo. Então, puxa vida. Um rato, estamos aí, mas ele deu um pai. Tudo esses dias. E ele era sabidinho e espertinho que olha, o que ele fez, eu fiquei pouco de ver, parecia que era invisível. Ele passava de um lado para o outro, você nem via, você distraía. Sabe essa raba régua de um pedaço por desse para fazer, eu usava, né? Então estava bem encostado na churrasqueira. Assim. Ele entrou para o canto da churrasqueira. E tinha uma pedra também lá, encostada assim também. Eu fui para lá e não saí. Eu falei, mas onde que esse rato mexeu? Eu falei, aqui não tem lugar aqui. Quando eu mexi na régua, puxei a régua, mas já não é que ele estava dentro, né? Não posso saber o que aquela régua estava dentro, lá dentro. Saiu o jato, sumiu de novo, passou. Aí foi de um bairro. Então, eu fiz aquilo, mas que não é que fiz com alegria. A gente fez, não sei agora. Então quer dizer que o nosso galardão significa que nos virá por completo esta recompensa. Eu sei que daqui de hoje não tem. Aquilo pode perder um pouquinho, não sei. Isso é com Deus, né? Mas não sei. Isso aí eu fiquei. Bom, uma oferta também estivesse matada também, né? Enquanto nós estivermos aqui na terra, está sujeito a tudo. Está sujeito a tudo. Quando estamos aqui na terra, aqui, o caminho é de Deus. O caminho não é nosso. O caminho do homem é torto. O caminho do homem não tem saída. Não tem saída. Agora eu parei. Outra coisa que aconteceu comigo hoje. Irmãos, alguém já levou uma queimadura? Hoje eu fazendo tapioca, cedo, eu escutei, bati no garfo de beira. Mas doeu, mas queimou e não passava. Aí depois peguei a tapioca, põe o queijo no meio, quando eu pegava nela assim, parecia que estava fogo novo. Não, tinha no meio disso aqui, doía. Na hora eu lembrei, se imagina, só fogo do inferno, eu lembrei na hora. Muito não acredita que tem um inferno, um lago de fogo. Esse pouquinho aqui já está me incomodando agora, ele estava tendo que furar a bolha aqui, mas eu não vou poder tocar, estava a bolha aqui. Então, agora eu pensei no inferno, que aquele lado está em corpo, hoje não está, está em alma. Mas morrer sem Cristo, e depois que ele for passar o julgamento, que faz a segunda ressurreição,
vai ser queimado eternamente. Imagina. Então o mundo todo, se conhecesse bem, não deveria aceitar Cristo para não ir para lá. Porque ele é assim. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos sofrer perseguição com tanta severidade, irmãos. Mas aqui não é como em relação aos cristãos do mundo, alguns sofrem, que às vezes nos alcança não só pelo mundo, também, como também pela igreja. Às vezes a própria igreja nos persegue. Uma igreja grande, às vezes a igreja persegue. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um não quer ir, outro não quer fazer isso, outro não concorda com isso, outro não concorda com aquilo, outro concorda. Então tem uma perseguição aí. Então a igreja, para ir bem, é como o corpo de Cristo, ela tem que estar em harmonia. Então, porque somos fracos, somos pecadores. Então, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Custou para mim entender um pouco por que falar ser pisado pelos homens. Porque se lança fora, joga fora, ele vai ser pisado, vira lixo que passa por cima da terra, é isso. Então, o sal aqui é um tipo da palavra de Deus. O crente que já não cumpre com a palavra de Deus, ele é inútil para Deus. Então, o sal, ele dá tempero na comida. O sal que tempera, o sal do mundo. O cristão, ele tem ele é o sal da terra, porque ele é a luz divina de Cristo. Ele apresenta, então, no mundo. Então o cristão deve ser o sal da terra. Ele deve ter sabor, ele deve dar um testemunho, ele deve ir contra as coisas erradas, ele deve pregar, ele deve andar na justiça. Então, e é para o homem mesmo. É inútil para Deus e inútil para ele próprio. Então quer dizer, aí nós dois prejudica a Deus e prejudica ele também. Vamos ler o 15 e vamos parar no 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador e dá luz para toda a casa. Então a luz não deve ser escondida. A luz debaixo do alqueire, diz aqui, que é o propósito da luz iluminar o mundo. Como está o Evangelho de João 8,12 diz assim: Jesus é a luz do mundo. Falou-lhe por Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na entrega, mas terá a luz da vida. Então quer dizer que a luz é para iluminar. Então o cristão, ele tem a luz de Cristo. O testemunho do cristão ilumina o mundo, porque vê que é um cristão. Então, os irmãos, quando vendo que Jesus subiu ao monte, assentou-se e aproximaram-se dos discípulos. Então vamos nós aproveitar, aproximar de Jesus, ficar bem próximo, quanto mais nós pudermos. Onde nós estivermos, devemos estar próximos de Jesus. Todo lugar que nós formos, procure estar próximo de Jesus. Seja em uma festa, seja no trabalho, seja em casa. Nunca deixar de orar, nunca deixar de amar, nunca esquecer do testemunho. Amém? Então vamos fazer a breve oração. Amado Deus e Pai, agradeço a Ti, Pai, por mais esta oportunidade, esse culto aqui realizado. Que possamos estar amanhã aqui novamente, Pai. Trai nós aqui, pela Tua misericórdia. Permitas que nós tenhamos aqui amanhã, por Jesus. Amém. Então vamos louvar a Deus para o hino.
Já escolheu? 390? 390. Eu não estou lembrando quanto que é, mas você pediu função. Ah, Sim, respirou. a coleção dele. Liberou. Senhor, já nos damos graça, né, por tudo que aqui foi feito, pelos estudos da sua palavra, pelos hinos cantados, né, por essa hora da sua presença. Amém. Por esta igreja estar aqui, né, nessa cidade. Pedimos pelo futuro de cada um de nós, né, da nossa família, dos nossos filhos, né, que o Senhor possa abençoar cada um. E agradecemos por tudo que tem feito por nós, na vida espiritual, material, né, nos ter dado entendimento da sua palavra, né, a chegarmos à salvação em Cristo Jesus. Agradecemos pelo pastor, pela sua esposa, Amém. aquele de nós, por ter sustentado o dia de hoje, pela confiança que temos, né? Que o Senhor nos guardará até estarmos aqui, enquanto estivermos aqui. Amém. E tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.